Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no Conecta Insights, um evento de conteúdo do Grupo Shine Câmara. E a gente não podia deixar de aproveitar para fazer um bate-papo aqui com os nossos clientes que vieram participar desse evento e trocar um pouco de experiência, saber um pouco da realidade deles, entre tantos temas que a gente vai discutir aqui: inovação, tecnologia, experiência do cliente, gestão da marca. Acho que nada melhor de quem está na ponta, quem está atuando na ponta com seus clientes para poder contribuir com a gente. Então, saber da experiência dos nossos clientes, saber quais são os desafios que a gente tem vivido aqui em Goiânia, no nosso estado, para a gente cada dia mais buscar excelência, buscar conteúdos que possam contribuir no nosso dia a dia. Bom, para a gente começar no nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu vou fazer vai para o Estevam, da Ótica Brasil, segmento aí de ótica. Queria que você contasse um pouco para a gente, Estevam, como que é a gestão de vocês, se vocês utilizam alguma tecnologia para essa gestão dos clientes, para entender melhor sobre quem é esse cliente, quem é essa persona e fazer esse filtro aí dessa experiência dele, dessa jornada dele de compra aí dentro das óticas. E hoje a gente tem vamos dizer assim, um aparato, né, de ferramentas para que a gente tenha de fato informação. Primeiro ponto, BI. Acho que hoje, em termos de varejo, né, pensando em varejo, a gente precisa de dados, mas a gente precisa desses dados consolidados de uma forma que gere informação. Então, nós temos o BI ali, que é o nosso amigo diário. Acho que é a segunda tela lá que não pode faltar. E ali a gente consegue acompanhar muita coisa da rotina da empresa, né, de uma visão estratégica da empresa. O segundo ponto, CRM. Gente, acho que é um processo assim de desenvolvimento, um processo assim de... Já acontecia CRM, mas num sentido muito primário ali de relacionamento, né? De o vendedor entrar em contato com o cliente, mandar uma mensagem de parabéns. Porque na cadernetinha. Na cadernetinha, mas não tinha algo estruturado. E hoje a gente já parte por um caminho que é necessário uma estruturação de fato, né? Até porque a gente tem uma carteira de clientes muito grande. E às vezes a gente está tão preocupado com trazer novos clientes e esquece da nossa base. E ali a gente viu essa necessidade. Hoje a gente atua com CRM, que a gente consegue personalizar isso de uma forma muito assertiva ali na comunicação com o cliente. Então, eu consigo direcionar o meu vendedor dentro de loja a comunicar com o cliente no momento certo, com a informação certa, com a campanha que está estabelecida para aquele período. Então, eu tenho minha carteira carteirizada em perfis de clientes. Então eu tenho cliente VIP, eu tenho cliente potencial, eu tenho cliente que está ali já quase que se perdendo, né? A gente precisa resgatá-lo. Então o CRM ele hoje nos dá esse suporte muito assertivo. E a gente já está partindo até pelo segundo passo, né? Dos temas aqui é falar de inteligência artificial. A gente já está começando a partir por um segundo passo em que a inteligência artificial também já vai conseguir nos direcionar, por exemplo, clientes com maior propensão de compra. Então a própria inteligência artificial ela já vai me direcionar: olha, faz essa campanha com essa informação, vamos testar, e há uma probabilidade maior de gerar negócio em cima disso. Além disso, tem outras ferramentas, por exemplo, como contador de fluxo, que a gente consegue acompanhar o perfil do cliente que está dentro da loja, né? Se ele comprou, se ele não comprou, há uma necessidade de adaptação, por exemplo, de estoque de produto ou não. Então essas gamas de ferramentas vão montando ali quase que um Lego, né? Para a gente conseguir gerar valor. Que eu acho que no final das contas o que a gente precisa é isso: gerar valor para o nosso cliente. Muito bacana. No processo do dia a dia dele. Muita coisa que vocês fazem lá. Isso dá um suporte grande para o marketing, né? Falando sobre essa questão do fluxo, e assim, acho que você que vem, né, do segmento de supermercado deve medir muito isso, né? Até mesmo para as campanhas e tudo, e inclusive na criação de perfis diferentes, né? Como que vocês criaram o Barão Premium, né? Criaram lojas diferenciadas para atender esse cliente. Como é que vocês têm feito isso? Vocês também têm um sistema de CRM lá? Ou hoje vocês, com o cartão também, que é o clube, né, Barão, vocês conseguem filtrar isso via site? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Exato, a gente também percebeu isso, né? A gente precisa ter essa informação do nosso cliente para a gente poder ter decisões mais assertivas. E nisso a gente trouxe o nosso Clube Barão, que ele é tangibilizado pelo nosso CRM. Ele é uma plataforma, é um portal, mas você também acessa via aplicativo. Lá você pode conferir, né, ofertas, descontos, tudo que a rede está fazendo, mas lá no cerne mesmo a gente analisar perfil de consumo e entender o que a gente pode fazer de investimento para adequar a nossa comunicação, adequar as estratégias para aquele perfil de cliente. E a gente percebeu aí, dentro da rede, que a gente tinha uma demanda e a gente precisava atender aquela demanda.
que foi quando a gente começou a clusterizar, a gente começou a segmentar cada vez mais o nosso perfil de cliente, com base em todas essas informações. Muito bacana. Eu venho de marketing também, né? Hoje eu sou gestora comercial, mas venho de marketing. E venho de uma época de marketing que a gente ficava focando muito no institucional. Hoje o marketing caminha junto com a área comercial. Então, o tempo todo, números, dados, CRM, vendas e tudo, a gente sabe como que é essa relação entre marketing e comercial. Ludmila, você que está nessa área de moda, que é muito ligado também com estações, com tendências, vocês lá na Flavius também, como que vocês têm trabalhado esses dados, né? Essa mineração desses dados para te dar suporte até mesmo para suas campanhas, né? Para entender quem é o seu público, quem é o seu cliente e poder estar mais atenta a tudo isso que está acontecendo, né? Porque a gente se fala muito, né? O Kotler até lançou um livro novo agora, focado muito nisso, né? Nas pessoas, né? Cada vez mais a gente tem que olhar para a experiência do cliente. Experiência, eu acho que é a palavra, né? Chamar a atenção desse cliente, porque a gente está no mercado, que ele é pulsante. Então, quando a gente fala de varejo, assim como o Estevam trouxe, né? A gente tem os dados do cliente e precisa pegar esses dados ali a favor do marketing, a favor de toda a empresa, né? Hoje, lá na Flavius, a gente conta também com um Power BI que fica o dia inteiro ali aberto, né? A gente realmente mergulha ali a entender um pouco mais desse cliente. Então, é uma empresa tradicional de 46 anos que busca se inovar, querendo saber cada vez mais quem é esse cliente. Quem é o cliente que está na loja, o que é o ponto dele de partida para uma escolha, quem que é o público pagante, vamos dizer assim, da família, né? Então, hoje, toda a campanha de marketing, ela parte ali dos dados. Nós temos muitos dados nesses 46 anos gerados aí. E a gente passou por essa clusterização também dos clientes e dividiu de uma certa forma esse público na recorrência dele em loja. Então hoje a gente consegue fazer por meio de campanhas de marketing uma recorrência maior do que é encontrado no mercado varejista de calçados. Então a gente tem orgulho de dizer isso, que por meio de campanhas com esses dados, com todas as informações que a gente tem do cliente, com base mesmo na tecnologia que a gente trabalha hoje na empresa, a gente consegue manter uma recorrência mais alta do cliente dentro da loja. Então trazer esse cliente mais vezes para comprar e não ficar só em datas sazonais ou em datas aí de coleção. Por exemplo, outono e inverno, preview de verão, né? A gente sabe daquela cliente o que ela gosta. E aí trazer ela mais vezes e como trazer ela. Então a gente consegue campanhas mais assertivas com base nesses dados que nós temos hoje. Muito bacana, porque hoje, inclusive, a gente discute muito isso, né? O cliente, o consumidor, ele quer sentir que ele está sendo tratado de uma forma personalizada, né? Assim, que a empresa, aquela marca que ele gosta, a gente tem dados lá no grupo Shine Câmara, inclusive, assim, do goiano ter esse perfil conservador e de gostar de consumir de marcas locais. Nada melhor do que vocês para estarem aqui e contar isso pra gente, porque são empresas de anos e anos, empresas tradicionais aqui em Goiânia, em Goiás e agora indo para Minas também, né? Então, eu acho que nada melhor do que essa personalização, essa customização. Quando se fala, por exemplo, de óculos, né, de sapato, ou mesmo das compras que você vai fazer. Inclusive, a gente tem lá no grupo, assim, até o período que a pessoa costuma comprar, como que o goiano gosta, se é aquela compra mensal. E inclusive, assim, de você aumentar o ticket daquela pessoa que vai fazer a compra apenas para final do mês, ou que vai fazer a compra pontual. Então, todos esses dados, essas pesquisas, contribuem muito para que a gente possa customizar mais. Falando de inteligência artificial, eu sei que é algo muito novo, né? Todos nós, inclusive nós, o Grupo Shine Câmara, também estamos aí nesse estudo, estamos cada vez mais pesquisando, vendo o que é tendência, participando de palestras, como a gente está tendo hoje aqui no Conecta. Qual que é o grande desafio para vocês? Porque a gente sabe, assim, que hoje a gente tem vocês que trabalham com campanha. Vocês acreditam que a inteligência vai substituir essa humanização, essa tato, né, essa relação humana, mas que é necessário? Vocês já utilizam de algum tipo de inteligência artificial para ajudar nas campanhas que vocês criam? Enfim, deixa aí aberto, quem quiser começar, não vou em ordem, mas não, fique à vontade. Até mesmo assim, independente de qual inteligência, por exemplo, a gente usa muito o chat GPT lá. Hoje a gente tem feito vários testes, às vezes até para fazer algumas perguntas, para preparar um texto de uma abertura, de um discurso ou de uma fala. A gente contribui para que a gente possa, em cima desse texto, construir um outro, mas dá um direcionamento. Como é que tá isso para vocês? O time de vocês, né? Vocês lá, as outras áreas, como é que tem sido isso lá? Várias tecnologias de inovação para nos auxiliar. Eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir
as pessoas, porque a gente lida ali realmente com o público e com a experiência do cliente. Então eu acho que o olhar no olho do cliente ainda faz a diferença. Entender que aquele sapato é para algo mais especial para ele, né? É um evento, é uma entrevista de emprego, é um dia a dia ali, um passeio com os filhos, é conquistar os sonhos deles. Então eu acredito que a inteligência artificial ela não vem para substituir no todo, mas ela vem como um fator facilitador do nosso dia a dia, né? Então hoje, por exemplo, a gente conta ali com a inteligência artificial no nosso dia a dia como um apoio, eu vou dizer assim, de ponta na cobrança, né? A gente tem o cartão Flavius e a gente tem ali uma recorrência de compra muito alta no cartão e tem 24 horas por meio de uma ferramenta com inteligência artificial a possível negociação desse cliente. Então, um cliente que, às vezes, a gente mandou uma mensagem para ele, fez um disparo de mensagem para ele durante o dia a dia. Todo mundo tá na correria, né? Às vezes não consegue ver aquela mensagem na hora. Viu de madrugada, 2 horas da manhã. Ele viu aquela mensagem e falou, eu quero negociar. Ele consegue fazer uma negociação com esse bot, todo ali, fazer o pagamento, fazer todo o processo no tempo dele. Então, independente do horário, não precisa nem da empresa estar aberta, né? Hoje a gente não tem tempo mais de ir até a empresa para fazer uma negociação. Então, a gente conta com esse fator de realmente facilidade das nossas demandas diárias. Não acredito que vá substituir, mas ajuda bastante, né? No marketing, eu acho que, assim como você falou, ajuda na elaboração de um texto, de um briefing, até de construir ali uma direção, um caminho. Uma ferramenta para facilitar e agilizar alguns processos. Acredito que sim. E não para substituir. E a gente realmente precisa ficar atento àquela tecnologia o tempo inteiro. E na minha equipe eu tenho isso, né? É uma equipe de marketing, só que eu tenho pessoas de tecnologia que estão vindo para minha equipe para poder agregar e manusear essas ferramentas, né? Ficar o tempo inteiro ali analisando para ver se está tudo sendo aplicado da forma correta. Porque não adianta a gente deixar aquilo aberto e trabalhando sozinho, né? A ideia é que ela trabalhe sim sozinha, mas ela precisa de uma pessoa para manusear aquilo e assegurar que aquela informação está correta e que aqueles dados eles estão sendo analisados de forma assertiva, né? E isso tem que ser o tempo inteiro. Aí a gente já traz mais pessoas para o nosso time. Já estamos falando de pessoa, mas pessoa interna também. Acaba sendo um trabalho multidisciplinar, né? Porque a gente envolve com área de TI, envolve com comercial. Então é um grupo de pessoas envolvidas para a gente conseguir minerar esses dados melhores e poder trabalhar, né? Porque às vezes só jogando numa planilha de Excel e tudo, ele vai ficar parado lá e não vai ter evasão, né? Para você realmente trabalhar de forma efetiva. Em relação à substituição, acredito também que não vai acontecer uma substituição, pelo menos não, vamos dizer, de uma forma abrupta, né? Acredito que sim, vai mudar bastante coisa. Eu acho que talvez aquelas funções que se pararam, né, não evoluiu, não conseguiu acompanhar, acaba que a inteligência artificial ela vai conseguir trazer muito mais celeridade. Recentemente até vi um caso em relação, fugindo do marketing, né, indo para a medicina, usando inteligência artificial para um pré-diagnóstico, né, do paciente que chegar numa emergência. Então, a inteligência artificial vai conseguir auxiliar nesse processo ali de entender. Às vezes, um paciente não sabe o que está acontecendo. Eu vi até um caso do médico falando que poderia ser um infarto. E a equipe médica, a olho nu, não conseguiria identificar. E a inteligência artificial já começa a caminhar nesse sentido. Na experiência do cliente, eu acho que não dá para substituir. Pelo menos olhando para Óticas Brasil, as pessoas gostam muito de ponto de venda. Elas gostam de estar na loja. Por mais que hoje a gente tem ferramentas que... E sim, é um crescimento muito grande no segmento óptico do e-commerce, mas por mais que tenha ferramentas ali que você consiga experimentar, teoricamente, ali, o óculos no rosto, a pessoa gosta de sentir o óculos. Ela quer pôr no rosto, ela quer experimentar, ela quer se ver no espelho. E ela quer o contato olho no olho. A gente você até comentou, né, Camila, do perfil do goiano ser um pouco conservador, quase que interiorano, né? Ainda tem muito disso nas nossas raízes. E a gente vê muito isso na prática, né? O cliente faz questão de ir na loja. Tanto que muitas vezes as nossas campanhas, por exemplo, de e-commerce performam na loja. A gente consegue acompanhar que o cliente vai para a loja, ao invés de comprar, por exemplo, no e-commerce. Então, acho que essa necessidade de relação é muito grande. E a gente já vê pesquisas no mercado falando sobre isso também, né? Ainda dá confiança muito mais no one-to-one, na relação, do que necessariamente na ferramenta. E a própria tecnologia, você vê que, por exemplo, o próprio Google, a SERP do Google, ela já começa a identificar aquilo que é conteúdo produzido por inteligência artificial e, de certa forma, penaliza. Porque
existe uma valorização de fato ainda a construção do que é de fato humano, né? E a gente vê a IA generativa, ela bombardeou, né? Virou uma trend, vamos dizer assim. Mas eu, particularmente, eu já tenho um pouco de rechaço, porque ficou muito... Você vê que quando o texto é construído, por exemplo, com inteligência artificial, você vê que aquilo ali faltou, de certa forma, alguma criatividade. Falta um passo ainda das pessoas de desenvolver. E tem muita coisa já acontecendo, né? A Meta já usa a inteligência artificial, a gente já usa nas campanhas, né? Google já usa, e isso há muito tempo, que a gente já utiliza, por exemplo, nos tráfegos pagos. Todo gestor de marketing já está acompanhando isso. Mas eu acho que no dia a dia ali ainda tem algumas coisas que dá para serem melhoradas. Eu acho que é um processo que a gente vai desenvolvendo no dia a dia. No meu caso, a gente já usa bastante a ChatGPT, Gemini, enfim. Mas a gente sempre com essa polidez, né? De entender que não é copiar e colar. Você precisa de fato, eu uso como se fosse um assistente de fato, né? Vamos construir ideias, às vezes eu construo uma campanha e testo, por exemplo, numa outra ferramenta que eu gosto bastante, que até fica a dica, né? O Idea Map. É uma ferramenta muito legal para construção de campanhas. Então, às vezes ele traz uma estrutura lá e fala, cara, isso faz sentido, vamos desenvolver. Você dá um briefing para ele? Dou um briefing para ela, para a ferramenta, aí a gente tem que ter um prompt bem estruturado, né? E aí, debaixo desse briefing, ele começa a estruturar a campanha como se fosse um mapa mental, e você consegue desenvolver essas perguntas, tipo, quase que numa análise SWOT, cada ação desenvolvida debaixo de uma análise SWOT. Então, são recursos que já nos ajudam bastante no dia a dia, mas que eu reforço, não dá para você ir lá e falar, não, vou fazer isso e essa é a estratégia. É preciso você ter essa troca, essa conversa, o seu conhecimento. Eu acho que o conhecimento que a gente carrega, assim, de experiência de mercado também, ela valoriza e se desenvolve junto. Mas não dá para substituir o que você tem de experiência, de vivência, de vivência cultural, pelo que a tecnologia está te entregando de informação. Né? Precisa desse cuidado aí no dia a dia também. Muito bacana, temos até dicas aqui, hein? Você viu? Vai legal. Bom, pra gente até já ir fechando, né, o nosso bate-papo aqui, eu queria falar sobre desafios. Né? Eu enfrento desafios lá no grupo, vocês devem enfrentar desafios, que eu acho que essa junção entre marketing, comercial, TI, é um grande desafio, inclusive assim, de ferramentas, de plataformas, né? Assim, vamos comprar um CRM, vamos criar um CRM, ou vamos colocar, igual você falou, Iago, assim, estou puxando pessoas da tecnologia para dar um suporte para vocês, assim, falando do nosso mercado, porque a gente precisa colocar o pé no chão, a gente sabe que estamos caminhando, vocês estão aqui hoje no Conecta justamente para isso, estão participando de outros eventos, vão para o RD, participam de vários eventos para buscar informações, para buscar novidade, mas qual o maior desafio vocês encontram? Seja na gestão, que a gente sabe que muitas vezes até para um entendimento e uma defesa há uma resistência, né? Porque são proprietários, donos de empresa que ainda são um pouco resistentes com relação à tecnologia. Você tem um gestor muito novo lá que está super aberto também sobre isso, né? Como é que é isso para vocês? Até mesmo das equipes, né? Assim, pela realidade de serem empresas familiares, a implantação desse tipo de tecnologia lá com vocês. Conta um pouquinho pra gente. Abre o coração, agora é hora da gente abrir o coração aqui. Eu acho que o maior desafio, pelo menos o que a gente tem vivido, é a cultura da empresa. E querendo ou não, assim como a Flávia, a Óticas Brasil também está 60 anos, é uma empresa muito tradicional, mistura muito a história de Goiânia com Óticas Brasil. Sim. E já tem um processo que já funciona, que já funcionava, né? Só que a gente vê que, e por parte dos gestores, a gente já vê que é necessário uma adequação para que continue, perpetue. Mas a gente vê que a cultura da empresa, mexer nesse vespeiro, é um processo que a gente tem que ir com calma e que não é a curto prazo. A gente vem de alguns projetos, né? Por exemplo, um programa de indicação, que a gente vê que boa parte do segmento óptico as pessoas compram por indicação. A gente vem num processo de trabalhar nossa base de clientes nesse sentido e ainda está numa fase de desenvolvimento, é um projeto com mais ou menos um ano aí, que ainda está se desenvolvendo. O CRM também é outro processo também que precisa ser emplacado e desenvolvido e trabalhado dia a dia com cada vendedor, com a área operacional. A cultura, eu acho que é o maior desafio ali em implementação e mudanças, né, de caminhos ali dentro da empresa. E a cultura é um trabalho, né, como você falou,
tem que ter muita paciência Sim. diária, tem que ir reforçando, tem que ir repetindo. Inclusive, vocês que estão no marketing, com dificuldade às vezes do comercial até preencher o CRM, como gestora comercial fala isso também. Então você fala, cara, preenche pra gente ter os dados, pra gente ter o retorno. Então é um trabalho minucioso. Sim. O Grupo Barão é uma empresa goiana, né, e ela é pro goiano em si. E a gente costuma dizer lá internamente que o nosso grupo ele é muito arrojado, né? Os investidores, os sócios, eles são muito arrojados. E isso é bom, isso é um facilitador. Porque realmente a gente está lá na vanguarda, a gente é uma rede que está prevendo algumas tendências, a gente está trazendo aí um CRM, uma plataforma de CRM muito boa, muito bem estruturada, com vários dados aí de bastante credibilidade, né? Realmente a gente consegue ter decisões muito assertivas por causa desses investimentos que a gente faz. E isso está sendo muito positivo, né? Isso está me ajudando bastante. Não vejo isso como um problema dentro do grupo, é uma empresa familiar, mas é um grupo bastante arrojado e esse perfil dos administradores, né, dos donos, ele facilita o meu trabalho ali no dia a dia, até para fazer essas integrações, né? Porque às vezes a gente cria ali uma barreira, um desafio, né, com outros departamentos. Porque o marketing leva a inovação e aí ele tem que vender tudo aquilo internamente, né? Tem que levar lá para o time comercial, levar para o time de TI. E isso às vezes fica ali parado em algumas áreas. Só que como a gente tem um sócio participando, aí isso facilita bastante. Atuante lá dentro. Exatamente. Eu acho que eu vivo bem parecido com o Iago, assim, né? A gente tem ali a diretoria muito presente no nosso dia a dia. Então tem o seu Florencio, que é o nosso fundador, e eu falo que ele é muito além do tempo dele. Então tudo aquilo que é inovação, que é tecnologia, ele é o primeiro. Que ou manda um link assim, olha o que eu estou estudando, dá uma lida aí, esse congresso é legal. Então ele está realmente se inovando o tempo todo e levando isso também para a equipe. E aí o nosso CEO é completamente aberto à inovação, né? Ele tem uma fala constante que é todo departamento precisa ter um projeto de inovação a ser implantado ou implantando. Então a gente trabalha hoje assim, buscando todos os dias uma nova tecnologia, uma nova solução para facilitar o nosso dia a dia, né? Para que a gente consiga, o varejo ele é muito veloz, então a gente precisa realmente de acelerar alguns processos. E a tecnologia, ela traz essa possibilidade, né? De a gente acelerar esse processo ali para chegar no cliente mais rápido, para antecipar um desejo ali do cliente. Então, por parte da diretoria, eu não encontro um desafio, assim, de ser fechada a inovação. Ao contrário, né? Ele move todos os gestores a todos os dias trazer o novo, a trazer algo que esteja em voga no mercado, que seja interno ou externo. E tá sempre com esse olhar, né? Inclusive agora ele tá numa viagem fora, mandando tecnologia o tempo inteiro, mandando, o que está acontecendo lá fora. Então, a gente está sempre em busca, enquanto gestores, líderes mesmo de departamento, do marketing, do TI, do comercial, conversando muito. Eu falo que ali na Flávia as coisas são tão velozes que às vezes a gente tem que estar presencial para encontrar, porque realmente é necessário esse bate-papo, mas todos os segmentos da empresa hoje está realmente com olhos fitos na inovação. Assim, errou, já faz outro teste, já tenta outra coisa, e nada melhor assim do que vocês que estão à frente do marketing, né, de cuidar dessa comunicação da empresa, de serem esses que implantam essa cultura de inovação, né? Então assim, mesmo que o gestor, enfim, há ou não esse apoio, ou há uma abertura ou não, acredito que as áreas de marketing são muito aquelas que instigam as outras áreas, né, para poder fazer esse movimento, para estar trazendo novidade, para, olha, fui no evento X, trabalhou-se isso, e fazer essa troca, né, ter esses momentos constantes entre a equipe, entre as equipes multidisciplinares, para que todo mundo contribua, né, nesse processo. Eu acho que principalmente quando é multidisciplinar, quando eu tenho alguém da TI, alguém do administrativo, alguém do financeiro, dando ideias, uma hora a gente chega numa ideia que vai ser relevante para a empresa, que vai fazer uma virada. Então, primeiro quero agradecer muito vocês por esse bate-papo aqui. Tirei vocês um pouquinho lá do evento, vocês vieram aqui para ouvir. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero que a gente tenha outros momentos assim, muito rico, muito bom ouvir vocês, saber a realidade de vocês, até porque nos ajuda a entender um pouco melhor da realidade do nosso mercado e buscar soluções, né? A gente está junto, né? Estamos juntos aí nessa caminhada de buscar soluções para melhorar o nosso mercado e para ter a cada dia mais uma presença, porque a gente fala muito de pontos de contato e cada dia mais a gente vai falar sobre isso aqui, né? Questão da atenção hackeada. Então, justamente para ter essa atenção do nosso cliente, mas uma atenção que seja personalizada, uma atenção que eles sejam realmente
aqueles que são os apaixonados pela nossa marca, que fazem questão de usar a nossa marca. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço. Obrigado. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Bom Muito bom evento para vocês. Obrigada. Sim. Valeu.